esporotricose é uma micose subcutânea causada por um fungo do gênero Sporotrix e hoje ela representa uma importante zoonose no Brasil. Nas últimas décadas, o país se tornou o epicentro mundial da esporotricose transmitida pelos gatos, principalmente e pela espécie Sporotrix brasiliensis. Tá? É importante destacar que os gatos, neste cenário, eles também não são os vilões dessa história. Assim como os seres humanos, os gatos eles são vítimas da infecção e muitos desenvolvem lesões graves, dolorosas e potencialmente fatais, quando eles não são tratados da mesma forma que os humanos. Por isso, o abandono ou a eutanásia indiscriminada não são soluções para este problema. O diagnóstico e o tratamento precoce são fundamentais. A forma clínica mais comum da esporotricose em humanos é a linfocutânea. É uma lesão de pele com disseminação linfática, caracterizada por um nódulo ou úlcera inicial, que segue acompanhado de outros nódulos na sequência ao longo dos vasos linfáticos, geralmente nos braços e nas pernas. Algumas vezes existem as doenças cutâneas fixas, caracterizadas por uma lesão única e ulcerada, e outras vezes a doença ela pode se disseminar para órgãos mais profundos, como o pulmão e até mesmo o cérebro. Os outros diagnósticos diferenciais também devem ser lembrados, como a leishmaniose, as micobacterioses, a nocardiose, a cromoblastomicose e até mesmo alguns cânceres cutâneos. A transmissão da esporotricose ela ocorre principalmente pelas arranhaduras, mordidas ou contato direto do ser humano com as secreções e lesões dos gatos que estão infectados. Os gatos eles possuem elevada carga fúngica nas lesões e isso facilita muito a transmissão. Uma dúvida frequente é de que não há evidência direta da transmissão da doença entre um ser humano para o outro. O principal elo epidemiológico continua sendo o contato com os animais infectados, especialmente os gatos. Por isso, a esporotricose ela deve ser abordada sob a perspectiva de saúde única, integrando os médicos, os veterinários e os serviços de vigilância para que se proteja simultaneamente a saúde humana e a saúde animal. Me chamo Thalissa Evelyn Marques Souza e sou uma ex-paciente de esporotricose disseminada. Fazendo um breve resumo de todo o histórico da doença, ela se iniciou ali em meados de outubro de 2024. Eu não tinha conhecimento até então dessa doença e ela se iniciou como se fosse uma bolha, uma feridinha, e até então eu não dei muita importância, porque parecia ser qualquer outra, sei lá, um pelo encravado, algo do gênero. Quando foi em janeiro de 2025, já não era mais somente de uma ferida, ela já tinha se espalhado um monte de várias outras feridas no meu corpo inteiro. Eu iniciei o tratamento com o uso de itraconazol em janeiro de 2025, só que aí ela já tinha o corpo inteiro. Você pode perceber que tem as cicatrizes no meu rosto, era no corpo todo, aqui, ó, no braço, no corpo inteiro, pernas, enfim. Foi feita a biópsia, né, que era essa ferida aqui. Hoje em dia é só a cicatriz, né? Foi feita a biópsia, eu iniciei o uso do itraconazol. E aí o meu corpo não reagiu bem somente com o uso do itraconazol. A doutora Conceição, ela associou com o uso da terbinafina, só que ao invés de melhorar, eu só piorava. E aí quando foi ali em meados de maio, junho de 2025, eu precisei fazer o uso do complexo B, né? Eu fiz 10 sessões do complexo B, e aí sim, somente após
essas 10 sessões foi que o meu corpo começou a reagir com o uso do itraconazol. Foi de suma importância fazer todo o acompanhamento em todas as consultas, né, para a doutora fazer o acompanhamento, ver a evolução da doença. E somente agora, em junho de 2026, é que assim se encerrou o tratamento, que eu estou de alta. E o conselho que eu dou é o quanto mais rápido possível poder cuidar da doença, tratá-la da forma correta, porque digamos que a princípio eu fui imprudente por não conhecê-la. Muito mais rápido será o tratamento, né? Quanto antes se perceber, porque na verdade eu não conhecia a doença, né? E aí só lá no hospital Getúlio Vargas foi que me explicaram que era do gato. Aqui na minha casa tinha inclusive gato, o gatinho inclusive me arranhou e foi a partir daí que eu adquiri a doença. Infelizmente o gatinho faleceu, a gente tentou cuidar, daí não tinha mais como tratá-lo. E o conselho que eu dou para quem tiver a doença é o quanto antes, mais rápido possível puder tratá-la, a cura será mais rápida.